Paz seja convosco. Amém. Em especial para os que estão com fome de Deus. Deus abençoe grandemente a escola bíblica dominical, trazendo entendimento, graça. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença as nossas vidas, Pai. Louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na Tua casa, louvando, adorando e bendizemos o Teu nome. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus. Pela vida, louvamos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de ouvirmos a Sua voz, falarmos com Ele. Estamos falando sobre a teologia da alegria. Finalizamos na semana passada o subtema do amor e agora começamos um novo subtema chamado a Bíblia, o alimento para o prazer. Salmos 19, verso 8, 10 e 11 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. E aí o salmista Davi, ele vem identificando a importância das Escrituras. Interessante que nesses 3 versículos que a gente leu, ele demonstra o desejo, o prazer dele, real, em estar diante do Senhor através da sua palavra. Os preceitos do Senhor são retos e eles alegram o coração, mesmo na época da dificuldade. São mais desejáveis do que o ouro. Você consegue imaginar? O ouro, uma porção de ouro na tua presença e a palavra do Senhor, e você preferir a palavra do Senhor, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta, se chama a atenção do seu servo em os guardar a grande recompensa. E tem um grande evangelista chamado George Miller, em que ele vem falando assim: digo com toda clareza, por mais que isso pareça para você estranho aos seus ouvidos, mas eu quero que você entenda toda a construção que nós já fizemos, que é a construção de você se satisfazer na palavra, em que você tem prazer suficiente apenas na palavra, apenas no Senhor, apenas em Cristo. E ele diz: digo com toda a clareza possível que o maior e principal assunto com o que eu deveria me ocupar todos os dias era ter a minha alma feliz no Senhor. Você todo dia se preocupar em você se alegrar em Deus, de alguma maneira. A primeira coisa com que devo me preocupar não era quanto eu poderia servir ao Senhor, mas como poderia levar a minha alma a um estado de felicidade e alimentar o meu homem interior. Eu vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela. Então, esse homem que era um evangelista, que era um grande homem de Deus, ele via que o serviço cristão não era tão importante quanto a dedicação dele às Escrituras. De que importa? De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A gente tem que começar cada vez mais a colocar as coisas que são importantes em graus de importância. Orar é importante, você falar com Deus é importante, mas mais importante do que você falar com Deus é Deus falar com você. Porque se você ouve a voz de Deus, se você lê as Escrituras, a sua oração ela vai mudar. E eu percebo isso claramente nas minhas orações. Porque quando você não lê as Escrituras, a sua oração, e com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais,
Nós temos palavras chavão, como a que eu brinquei com o irmão André, é a peleja, é a batalha, não sei o que, é o manto, não sei o que. Você começa a criar palavras que muitas vezes elas não estão nas próprias Escrituras. E nós definimos normas de oração ou formas de oração que são verdadeiras repetições. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, o que acontece é que a nossa oração, a nossa própria comunicação com Deus ela é renovada. Nós começamos a tratar com Deus de uma maneira diferente, tratar com Ele dentro dos moldes do próprio Deus, não dentro do que eu acho, não dentro do que eu penso. Se você for dentro do âmbito jurídico, e se você não sabe, nós temos uma quase advogada aí, né? Aisa, entendeu? Aisa é estudante de advocacia, deu uma pausa, né? Mas ela estudou um pouco. A gente sabe que quanto mais você se dedica, por exemplo, à área de advocacia, mais você tem facilidade para discorrer sobre os temas relativos a uma questão ou a uma ação. E isso vale para qualquer assunto, e também não é diferente dentro das Escrituras. A Bíblia, alimento para o prazer. O prazer cristão está bem consciente de que cada dia com Jesus não necessariamente é melhor que o dia anterior. Não sejamos hipócritas. Você pode estar com Jesus Cristo nesse dia e hoje ser um dia horrível. E parece que a gente tem medo de falar isso, né? Não, eu tenho que falar que estou sempre melhor, estou sempre subindo, sempre crescendo. Não, tem dias que com Jesus, mesmo com Jesus, não é melhor que o dia anterior. Em alguns dias com Jesus, nosso humor está em baixa. Em alguns dias com Jesus, estamos tristes e achamos, tão tristes que achamos que o nosso coração vai se partir. Em alguns dias com Jesus, estamos tão deprimidos e desanimados que entre a garagem e a casa temos vontade de sentar na cama e chorar. Sabemos isso por experiência própria e também sabemos pelas Escrituras. A vida de um cristão, ela não é isso que se pinta, de que é glória em glória, vitória em vitória, e você não tem luta, não tem dificuldade, é sempre sorrindo, não sente dor, não fica doente. Tem muitas pessoas que acham que o cristianismo é isso, mas isso é uma mentira. Você sabe muito bem, você na sua vida, você pode atestar dos momentos de luta e dificuldade que você tem, mesmo estando na presença do Senhor. Salmos 19:7. 19:7. É Gênesis. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Desculpa, continua. Continua? Não, você já leu? É que eu estou com a Bíblia fechada. É isso mesmo. Vai voltando e dá sabedoria aos simples. De novo, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Se cada dia com Deus fosse melhor aos nossos olhos, você ia precisar de restauração para quê? Todo dia eu estou melhor? Todo dia eu estou crescendo? A expectativa do dia da manhã não é uma expectativa de ansiedade, uma expectativa de, será que vai dar? Será que vai ser curado? Será que eu não vou ter dor? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ter recursos? Será que? Esta dúvida é aquilo que abala o nosso coração. E muitas vezes nós precisamos da restauração. Para isso, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se cada dia com Jesus fosse melhor que o dia anterior, se a vida fosse uma sessão constante sem quedas em nosso sentimento por Deus, por que nós precisaríamos ser reanimados? Seria muito fácil. O evangelismo ele seria a coisa mais fácil do mundo. Você iria brilhar. As pessoas iriam ver você e falar assim: me dá a solução. Você não tem luta, você não tem dificuldade. Não, eu aceitei Jesus Cristo, eu não fico mais doente. Eu não tenho mais problema financeiro, ninguém me persegue. A minha vida é linda e maravilhosa. Eu quero aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Entendeu? Em outra passagem, Davi exalta a Deus com palavras semelhantes. Salmos 23, versos 2 e 3. Bonitinho. Não é você não, Aisa.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça para o meu seu nome. Um pouco mais de emoção agora, Lúcia, por favor. Não. Leia, por favor, senão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça para o meu seu nome. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você repousa quando você está cansado. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor, como nosso pastor, Ele no momento de luta e dificuldade, o que Ele faz? Ele nos leva para o descanso. Isso significa que Davi deve ter tido seus dias ruins, e nós temos começado a ver, em especial no Salmo 7, que nós estamos meditando à noite, em que a vida de Davi não era fácil, em especial depois que ele recebeu a comissão de Deus, que ele seria rei. Ele estava tranquilo, falou hoje à noite, ele estava tranquilo, ele estava quietinho, estava lá, acordava cedo, ia lá, cuidava das ovelhinhas dele, voltava, almoçava, voltava para o trabalho dele, à tarde voltava para jantar, tomava um banho, sentava com os irmãos, conversava, ia dormir, e era uma tranquilidade. Mas quando ele foi comissionado como o novo rei de Israel por Samuel, aí a coisa começou a complicar. Ele foi chamado para morar no castelo do rei. Ele falou: poxa, quem sou eu para morar junto com o rei? Antes ele tivesse ficado junto com as ovelhas. Dali para frente foi só perseguição. Depois que ele assumiu o reinado de Judá e de Israel, a coisa foi só piorando. Filho violentou a irmã, um matou o outro. Imagina a desgraceira que foi. Ele deve ter pensado: poxa, eu estava tão bem. E aí a grande maioria pelo menos da maioria dos primeiros salmos, a gente vê essa questão de Davi, cansado, lutando o tempo inteiro, cansado e sendo restaurado pelo Senhor. A vida cristã normal é um processo repetitivo de restauração e renovação. A nossa alegria não é estática. Salmos 19:7. Acabou de ler? A Diane leu. Tudo bem, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí ele vem falando sobre duas questões aqui. Primeiramente, essa palavra restaura, do Salmo 19:7, é a palavra refrigera, a minha alma refrigera. Salmos 23:3 é a mesma palavra, ela só é traduzida de maneira diferente. E aí está demonstrando mais uma vez que a vida cristã é um processo repetitivo de restauração e renovação. Então nós vivemos o tempo inteiro sendo restaurados para a próxima jornada, para a próxima dificuldade. Nossa alegria não é estática, ou seja, ela não é parada, não é uma coisa que aconteceu e fica e não muda. Ela flutua com a vida real. Então hoje você está bem, está elevando as mãos aos céus e cantando louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Cantamos aí o hino, né? Que até o Nicolas falou assim, parece um coral, com glória, coroar, e você está naquela pegada. Quando chega amanhã, você fala: será que ele me ama? Será que ele gosta de mim? Será que Deus realmente está preocupado? E a gente vê o Salmo de Davi acontecendo isso. Apesar de não ser uma ocorrência linear, a ocorrência dos Salmos, você vê esses altos e baixos em que um ele exalta o nome do Senhor e no outro ele fala: Deus, acorda! Salmo 7 que nós estamos vendo, ele fala: Deus, não dorme, acorda, levanta, toma posse, faz alguma coisa, Senhor, eu estou sofrendo. Ela também, em nossa vida, é vulnerável aos ataques de Satanás. 2 Coríntios 1:24. Segunda Coríntios 1:24. Aisla? Não, é a nossa irmã. Aisla? É a Aisla. Já leu? Ela assim na tradução. Aisla? Segunda 24. Por favor. Depois do pastor fez.
Quem tem ouvidos, ouve a voz do Espírito de Deus, não é? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. O que significa a palavra cooperar? Auxiliar. Auxiliar Ajudar. significa ajudar, significa trabalhar junto. Preservar a nossa alegria em Deus exige esforço, é uma luta. Você tem que lutar o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro nessa luta. Nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, e ele tem um apetite insaciável para destruir uma coisa em você: sua alegria. Porque se você estiver triste, você não consegue orar direito. Você não consegue se relacionar com as pessoas. Você não consegue nem amar Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo como a ti mesmo. A alegria em Cristo é aquilo que faz com que nós continuemos caminhando. O diabo, ele tem esse objetivo: fazer com que você fique triste, que você desconfie, que você ache, como Eva, que não era suficiente ser a premissa da criação de Deus. Satanás consegue colocar no coração dela a insatisfação pelo que ela tinha, e ela se entristece e ela busca a satisfação da sua própria carne através daquele fruto proibido. Nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, e ele quer destruir a alegria da nossa fé. Mas o Espírito Santo nos deu uma espada chamada de Palavra de Deus. Lá em Efésios, eu estou bem tendente a começar Efésios, hein? Tá? Palavra de Deus é chamada também de a espada do Espírito. Quando a gente vê em Apocalipse a descrição de Cristo, ele fala que da sua boca sai uma espada afiada que julga as nações. O julgamento de Deus vai ser através da sua própria palavra. A regra do jogo está aqui, as normas estão aqui. Essa palavra de Deus, essa espada, ela é para a nossa defesa, para a defesa da nossa alegria. Por quê? Quando eu me encontro angustiado, e por mais que você não saiba, eu também fico angustiado, eu fico ansioso, fico preocupado, a forma de eu lutar contra isso chama-se Palavra de Deus. Em especial quando eu acordo. Então, durante o dia, você está ciente das coisas, você consegue contemplar a beleza, a natureza, você consegue contemplar as coisas, você consegue contemplar a sua casa que você mora, o automóvel que você tem ou não tem, o seu transporte, os seus bens, as pessoas que estão ao seu lado. Então, de dia é mais fácil, mas aí você dorme, e aí você relaxa. É como se você, numa luta, entendeu? Se tivesse com os punhos levantados o dia inteiro, quando chega na hora, é a hora que você desce as suas mãos. Quando você vê aquelas lutas de boxe, nunca você vai esperar que alguém vá lá no corner em que o cara está sentado, depois que tocou o ringue, o cara vai dar um soco no cara. Não tem isso. Ele não está esperando isso. E é exatamente nesse momento que o inimigo, ele ataca as nossas almas. E aí você acorda, não sei você, mas eu acordo com o coração extremamente ansioso e angustiado. E ali eu começo todo um processo de desintoxicação do meu coração, me aplicando no quê? Na palavra. Eu não me aplico nas coisas que eu estou vendo, mas sim nas coisas que eu não estou vendo, porque fé é você ver alguma coisa que você não, acreditar numa coisa que você não vê. É certeza. Você começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. E a que traz esperança é a palavra de Deus. Você vai olhar para a tua conta bancária e você fala: cara, eu tenho, mas isso não te dá confiança, não te dá esperança. As circunstâncias da vida fazem com que tudo mude rapidamente. Então, se você não conseguir combater a sua ansiedade, a sua angústia, a preocupação com a palavra de Deus, você vai passar o dia inteiro sofrendo. E aí eu demoro aproximadamente de meia hora, 40 minutos para conseguir essa desintoxicação, dependendo do estado do meu coração. Hoje demorou uns 40 minutos para eu poder conseguir respirar, entendeu? E aí aquilo ali é calma, e aí eu posso estar aqui perante vocês com o coração tranquilo. Mudando de figura, quando Satanás sopra, lembra do lobo lá, tentando derrubar a casa dos 3 porquinhos? Quando Satanás sopra e tenta apagar a chama da sua alegria, você tem um suprimento infindável de combustível na palavra de Deus. E o versículo, não lembro que versículo fala assim: não apagueis o Espírito Santo. Como você apaga o Espírito Santo?
ficando triste, ficando uma pessoa que não acredita naquilo que o próprio Deus falou. Aquela certeza da salvação, a certeza que não vai faltar o alimento, que não vai faltar a moradia, não vai faltar o transporte, não vai faltar necessidades básicas. Quem prometeu é Ele. Quando você fica ansioso e angustiado, o que você está fazendo é dizendo: eu não confio em Deus. Mas será que Ele deu algum motivo, em algum momento da sua vida, para você desconfiar dele? A pior coisa que tem para nós é quando as pessoas desconfiam de nós. Você é uma pessoa que trabalha direito, tem uma condição direita, e aí a pessoa olha para você e fala: aconteceu isso? Eu desconfio de você, eu não confio em você. Por isso que uma das coisas mais difíceis dentro do casamento chama-se adultério, traição. Porque a pessoa que você convive, que você conversa, que você come junto, dorme junto, faz amor junto, tem as dificuldades juntas, de uma hora para outra você olha para aquela pessoa e você fala assim: será que eu conheço essa pessoa? É tão difícil você restaurar uma coisa como essa. É possível sim, mas é difícil. O que Satanás ele quer fazer é com que você desconfie da palavra de Deus. Desconfie daquilo que é o que o próprio Senhor diz. Porque a palavra de Deus ela é o próprio Cristo. E se você desconfia da palavra de Deus, você está desconfiando do próprio Deus. E isso vai gerar para você uma espiral descendente que, se alguém não segurar você pela mão, você não consegue parar mais. As grandes pessoas que abandonaram o Evangelho e entraram numa situação como essa, por isso nós temos que estar sempre ligados. Tem um aplicativozinho que eu falei para algumas pessoas, não sei se acompanham ou não acompanham, em especial para as crianças, que chama-se Glorify. E aí no final da pessoa que ela faz a meditação toda, ela fala assim: você pode ir, o que você pode fazer para que outras pessoas possam ser abençoadas, possam receber a paz, possam ter amor? E ele vai trazendo esse tipo de condição. Se você não começar a identificar as pessoas que estão à sua volta, que estão nessa espiral descendente, a pessoa ela vai morrer. É a hora que você olha para o lado e fala: cadê a pessoa? Então, a Diane orou lá pela irmã dos reis. Ela tem passado muitos problemas de saúde. Algum de vocês ligou para ela? Não precisa balançar a cabeça, nem fazer sinal positivo que você ligou ou não. Mas você se preocupa com as outras pessoas? Será que a presença de uma pessoa dentro de uma EBD ou de um culto não faz diferença para você? Será que a ausência de alguém não te move? E isso é um sinônimo de endurecimento de coração. É um sinônimo de que você é egoísta a tal ponto que você quer apenas para você. Acabar a escola dominical, ao invés de você cobrar, como eu faço, é a minha obrigação, ligar para uma pessoa como não vejo, que ela fala assim: Felipe, cara, o EBD foi demais, cara, foi legal, eu aprendi bastante, você fez falta. Olha a motivação, entendeu? E hoje nós vivemos num tempo em que o celular você não paga nada pela ligação. No início era muito caro. Para você fazer uma ligação, você contava as moedas para fazer uma ligação. Hoje não é. Mesmo você mandar uma mensagenzinha e falar assim: olha, foi demais, você fez falta, quero te ver à noite, posso ajudar em alguma coisa? Então, essa condição da pessoa ela começar a perder, se você não agir, a alegria dela não é retomada. Mesmo em dias em que cada pedaço de carvão em nossa alma se esfria, se nos encolhemos debaixo da palavra de Deus e clamamos que seus ouvidos nos ouçam, as cinzas frias são tiradas e uma pequena fagulha da vida é soprada. E a gente vê essa condição bem clara quando Isaías, ele estava diante do Senhor e ele viu a presença do Senhor. Em Isaías 6 ele fala assim: ai de mim, eu tenho lábios impuros, vivo no meio de impuros lábios, povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E aí o Senhor fala assim: a quem enviarei? Ele fala: envia-me a mim. E ele fala assim: mas como que eu vou falar com esses lábios impuros? Ele vai lá, o anjo vai lá, pega com a tenaz uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento ele tem os seus lábios purificados. Essa brasa é a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nossa alma ela se esfria em certos momentos, mas a gente tem que sempre estar soprando aquela brasinha interior.
entendeu? Para ela continuar esquentando e ela começar a ter vida. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A Bíblia, ela é o alimento do prazer cristão. E se você não se alimenta, você fica com fome. Quão difícil é fazer você ler as Escrituras? Quão difícil é? E aí você reclama das suas dificuldades. Você reclama que você não ouve mais a voz de Deus. Reclama que não está tão aquecida a sua vida diante do Senhor. Mas é claro, você não está ouvindo a Ele. Por mais que você tenha uma vida de oração, você está orando muitas vezes as coisas que estão apenas no seu coração. Nós temos um momento mais importante dentro do nosso culto, chama-se ministração da palavra de Deus. A ministração de dízimos e ofertas é importante. É uma expressão de adoração em relação àquilo que você recebe. O louvor e a adoração, ele também é uma forma de você demonstrar sua gratidão ao Senhor. Mas não há nada mais importante do que a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A Bíblia é o alimento do prazer cristão. Nosso objetivo nesse tema, desse subtema, a Bíblia, alimento para o prazer, é te ajudar a usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, para preservar a sua alegria em Deus. Eu tenho que entender que o principal propósito para você estudar as Escrituras é você manter a alegria viva no seu coração. Sem alegria viva no seu coração, você fatalmente vai ou se tornar um religioso, ou você vai abandonar o Senhor. Você tem que estar com o coração, mesmo diante de lutas, dificuldades. O salmista fala: 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Mesmo que o exército se levante. Eu não estou falando do exército dos Estados Unidos, estou falando das lutas da sua vida. Você olha e fala assim: e agora? O ônibus bateu, o caminhão quebrou, o cara está me perseguindo, não sei o que, aonde que eu vou? Eu sei que no Senhor eu tenho livramento. Independente do que aconteça à sua volta, você tem a confiança em Deus. Há 3 degraus que temos de escalar juntos. Primeiro, temos de saber por que aceitamos a Bíblia como palavra confiável de Deus. Você tem que ter essa certeza. Tá? Vai ter uma parte, depois desse estudo, que eu vou trazer só sobre a confiança de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E você tem que definir no seu coração: a Bíblia ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Tem muitos cristãos que acham que a Bíblia contém a palavra de Deus. Qual o problema de você acreditar que a Bíblia contém a palavra de Deus? É que tem coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas. Quem que é o juiz que vai determinar o que é verdadeiro e falso? Qualquer um, inclusive eu. Mas se nós temos que as Escrituras, elas de Gênesis e Apocalipse, exceto os comentários, aquelas baboseiras que os caras escrevem lá, né? O texto bíblico, se você olhar de Gênesis e Apocalipse, do primeiro Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse, você tem que entender e acreditar que aquilo é a palavra de Deus. Todo que você pegar e você ler, você não vai ter dúvida. É a questão da confiança. Se a pessoa quebra a sua confiança, essa semana eu tive lá em Uberlândia, né? Patos, Minas? Uberlândia. E aí uma moça que trabalhava lá na faculdade, a faculdade está sendo reestruturada, eu estou ajudando ela na reestruturação, e aí eu tive que dispensá-la, não porque ela fez nada de errado, né? Mas aí quando foi no sábado à noite, sexta-noite, o ex-dono da faculdade, ele me ligou e falou assim: você pagou julho? Eu falei: paguei. Mandei o comprovante. Não tinha nada a ver, era meu amigo. Pagou agosto? Paguei. Mandei o comprovante. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? Aí para me preocupar com alguma coisa, ele falou: depois eu te falo. Aí depois do tempo ele mandou um áudio e falou assim: olha, descobri uma coisa desagradável. Eu falei: o quê? Olha, eu pedi para a fulana fazer um serviço, eu tinha autorizado ele a usar o serviço da moça lá, fazer um serviço, e ela me apresentou uma despesa de correio de tipo R$60. E eu achei estranho aquele valor, mas sempre foi confiável. Mas naquele dia eu fiquei incomodado e eu fui averiguar. A despesa do cartório do correio foram R$40. E ela colocou mais uma despesa dela lá, particular, dentro. E ele falou assim: quebrou a minha confiança. Ela também vai ser mandada embora.
da minha parte, e aí ele perdeu. Essa perda de confiança é algo muito, muito sério. Então você tem que entender que as Escrituras é a palavra de Deus. Não há nada aqui que você possa duvidar. É claro que tem procedimentos, tem ações de homens e mulheres aqui que não são avalizadas como corretas. Então se fala da ação de Saul, por exemplo, tentando matar Davi, mesmo sem motivo. A gente vê a ação lá do filho de Davi, que violentou a sua irmã. Isso aqui não está dando aval para as pessoas fazerem isso, ou para ter várias mulheres, ou para ter vários casamentos. Não, mano, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha muitas mulheres, ele estava errado. Estava errado. Os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis. Por exemplo, para não seguir. Hã? É, por exemplo, para não seguir. Para não seguir. Tá? Muitas vezes você vai encontrar na vida e nas Escrituras exemplos que você não seguiu. Na igreja onde eu congreguei antes que eu fui sair, eu tenho um exemplo daquela pessoa que mandou embora, como um exemplo de como não ser um bom pastor. Pastor, ou então, o destino se você seguir aquele caminho. As Escrituras, elas têm tanto normas, como agir, como as consequências da desobediência. Tá? A gente tem que desvincular o conceito de maldição com a ação demoníaca. Existe sim os demônios que agem, mas o problema maior da maldição nas nossas vidas é a consequência da nossa desobediência. Se eu venho para você e muitas vezes individualmente eu falo, não vão para esse caminho, não faça tal coisa. Estava com o André, na quinta-feira, André, esse não é o caminho, entendeu? Mas ele é responsável da vida dele, é ele que toma as decisões. Falo para o Nicolas alguma coisa, falo para a Vinícius, eu vou falando, dentro da minha ótica, dentro do que eu entendo, dentro do que a palavra de Deus me revela, eu falo, não segue por este caminho. Aí você fala, eu vou seguir, eu acho que é por aqui. Você pode se dar bem, eu não sou Deus, mas você pode se dar mal. E quando você se dá mal, não acredite isso à ação do diabo, e sim a sua rebeldia. E aí as pessoas elas têm essa mania de colocar Satanás acima de Deus, como se ele tivesse poder. Estava com o Rainer essa semana exatamente discutindo essa dificuldade. Ele ainda tem que tentar desmembrar da cabeça dele que Satanás e Deus não estão num estádio lutando. Parece, né, a guerra espiritual, e Deus corre daqui, e aí Satanás vai lá, ele é mais rápido que Deus naquele desespero. Não, Satanás é criatura. E quando eu falei para ele que Satanás é um instrumento de Deus, aí o cara pirou, entendeu? Mas é o início da caminhada, é o início da ideia. Mas se você tem um entendimento que a Bíblia ela é a palavra de Deus, grande parte dos seus problemas elas vão ser mais facilmente resolvidos. O segundo degrau que nós temos que escalar juntos temos que ver os benefícios e o poder das Escrituras e como elas alimentam a nossa alegria. Tá, eu sei que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas será que eu uso ela de uma forma correta? Eu vejo de uma forma muito clara isso, porque eu acompanho a minha esposa olhando a sua forma de comprar no mercado as coisas, dela fazer os alimentos, não usar um alimento X ou não fazer uma coisa, ela identifica as coisas. Então, eu e minha filha gostamos de salsicha. Quem não gosta de salsicha, né? Tá, a esposa, né? E aí ela vem e fala, olha, salsicha tem isso, tem aquilo outro, e mostra o rótulo, dá até vontade de não comprar, mas a gente acaba comprando, né? Porque a gente é rebelde, né? Entendeu? Mas o que eu estou dizendo? Esse conhecimento vai te dar cada vez mais a capacidade de você tomar a decisão certa ou errada. Então, se você consegue ver o poder e os benefícios das Escrituras, você vai ver que essa palavra, ela não só é a verdade, quando bem usada, ela tem efeitos positivos. Porque os fariseus, eles sabiam que as Escrituras, elas eram a palavra de Deus no Antigo Testamento hebreu, né? Judeu. Sabia que aquela palavra de Deus, ela pode restaurar a sua alegria, de você agir de uma maneira plena, satisfatória. Em você saber que, apesar das duas dificuldades que estão esperando por você na porta da sua casa amanhã, está amarrado, pastor. Não adianta amarrar, é a realidade. Tem a solução. A palavra de Deus diz que o problema ele vem por um caminho, ele vai embora por 7, entendeu?
O problema existe. Mas para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão firmados nas Escrituras, o que acontece é que o Senhor Ele dá livramento. Porque uma coisa que Deus sabe que é importante é a sua alegria nele. Se Ele, que é Deus, não colaborar, cooperar, que nós já falamos, o que vai acontecer? Você vai ficar triste, você vai se afastar dele. Deus tem a palavra dele determinada sobre a vida das pessoas que são salvas. Ele vai zelar para que aquelas pessoas continuem nos seus caminhos. Haverá um tempo que Apocalipse diz que será tão brava a coisa, que se possível fosse, até os eleitos seriam enganados e ceifados. Quando o momento ele chega no limite, Deus lhe intervém. Você não vai ser tentado acima das suas forças. Mas se você não tem a instrução da palavra, o que acontece é que você não consegue enxergar. Daniel estava lá 70 anos de cativeiro. Ele olha lá nos registros, está lá escrito assim: olha, por 70 anos esse povo vai ficar cativo. E aí ele vê que está chegando. O que ele vai fazer? Deus, não deixa passar os 70 anos. Mas por que isso? Porque ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele estava de certa forma cooperando. Ele estava fazendo a parte dele. Aí tem todo aquele cenário espiritual, né? O anjo Gabriel vem e diz que foi preso pelo anjo da Pérsia, o maligno. Aí Gabriel entrou. Deve ter sido uma cena legal, hein? Você assistir. Bem filme Spielberg, né? Aquele negócio, espada, o Gabriel e tal. Eu não sei dizer se aquilo foi literal ou não, mas eu fico imaginando literalmente que deve ser muito legal, né? Gabriel devia ser aquele espadachim mestre, entendeu? E aí os demônios lá, imagina aquelas coisas, aquele entendeu? E ele saiu. Bom, temos de ver os benefícios e o poder das Escrituras e como elas alimentam a nossa alegria. E terceiro, temos de ouvir um desafio prático para renovar nossa meditação diária na palavra de Deus e para amarrar essa espada com tanta firmeza em nossa cintura que nunca estaremos sem ela. Você sabe que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aí você tem a certeza de que essa palavra ela tem efeito na sua vida, mas ainda falta você usar, fazer. E você olhar para aquele monte de coisa que você tem que fazer durante o dia e você falar, primeira palavra. Não, mas e a entrega, e a loja, primeira palavra. Primeira palavra. Com esse aplicativozinho do Glorify, tem sido bem interessante porque, exceto quando eu estou atendendo as pessoas, sempre a gente faz junto. Sempre a gente faz junto. E aí você vê, dependendo dos horários, eles são mais próximos do começo do dia ou mais para o fim do dia. Mas sempre nós fazemos juntos, sempre que possível. Então essa condição de você colocar a palavra como prioridade, ela vai gerar em você exatamente o fechamento dessa situação. Eu tenho alimento, eu sei que ele é nutritivo e eu como. Porque não adianta você olhar na prateleira e falar assim, essa comida sem glúten é tão saudável, ele não vai me inchar, tal, mas está lá na prateleira, enquanto você não comer aquilo não faz diferença nenhuma. Parece um exemplo bobo, mas é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática. Nós temos que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, saber que ela restaura, e nós precisamos comê-la. Se você não colocar na tua cabeça e entender que aquilo é prioridade, você não vai fazer nunca. E é muito interessante, eu estou citando alguns exemplos do Rainer, porque ele é o mais novo do discipulado, e aí ele coloca para mim, hoje ele mandou para mim, eu estabeleci com eles agora uma condição de mandar para mim quando leu a palavra. Então hoje, quando foi 6 horas da manhã, ele mandou para mim. Aí aqui ele mandou para mim que ele leu às 6:01, aí ele leu às 11:04, mas ele lê várias vezes durante o dia. 10:17, fome da palavra, ele está entendendo. Apesar da cabeça dele estar em parafuso, ele fala assim, eu quero aprender, eu quero entender. Fale, Melissa. Não, só ler o versículo de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E no Salmo 46 também fala, né, que Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. E quem que se refugia em Deus? Aquele que sabe que Deus é refúgio. Hoje o Rodé, 9 horas, pastor, não vai ter escola dominical?
E mandou uma foto, né? A gente já fez isso, né? Manda foto, entendeu? Da escola, como se, tipo, tá aqui, né? O horário, né? Marcado aqui, pastor, você não sabe a hora. Não, mas era porque o senhor sempre chega mais cedo. E eu me pedi no horário, pensei que era 9 horas. Aí eu falei, ué, mas já é 9 horas, o pastor não tá, não, vou ligar para ele. Eu mandei a foto, falei, pastor, não tem escola dominical hoje, não. Ao menos é exemplar. Porque fazia sempre assim, né? De 9 horas. Aí o que acontece? Por que a gente faz, a gente vem para a escola dominical? Porque a gente sabe que vai ter. E aí a declaração do André é uma declaração de espanto. Por que não está aberta ainda? Porque é espanto. Eu quero estar aqui. Eu quero fazer. Será que fiquei? Será que eu fiquei? Isso é bom. Amarrado ainda. Está repreendido. Está repreendido, entendeu? Então, nós temos que, aí a Melissa leu esse versículo no sentido do conforto, de você saber que tem esconderijo no Altíssimo. Por quê? Porque você vive isso. E se você tiver entrar na mesma maneira que tem essa espiral descendente, que se a pessoa ela vai se desapegando das coisas do Senhor, ela não consegue mais parar. Se você começa a subir ascendentemente essa condição, você não para mais, porque você sabe que você vai desenvolver um hábito, as coisas estão funcionando, estão dando certo, você se eleva. Por que eu, quando estou angustiado, eu corro a palavra? Porque eu sei que funciona. E esse é um hábito que você tem que desenvolver na sua vida. Quão confiável é a Bíblia? Isso é importante para você descobrir na sua vida. Quão confiável? Será que até certo ponto? Será que eu posso avançar mais? Será que eu não posso? Deus ele fala que Ele nos garante o alimento, nos garante o vestuário, as coisas básicas. Será que Ele garante mesmo? Será que não? Ele fala para eu dar aos pobres, mas se eu dar, será que falta? Será que se eu entregar o meu dízimo, vai faltar o recurso para as minhas atividades? Quão confiável é as Escrituras? Praticamente todo mundo concordará que se o único Deus verdadeiro falou, então as pessoas que ignoram a sua palavra não podem ter uma felicidade duradoura. Se Deus está falando que a felicidade do ser humano é na palavra, e a pessoa não buscar a palavra, ela não vai ser feliz. O que nós vemos hoje na humanidade? Tristeza, desesperança, angústia. Nunca vivemos um tempo na humanidade como esse. Se você vê a história, você não vê esse tipo de relato das pessoas doentes de alma, pessoas procurando afirmação sexual em tantas coisas. Por que essa falta de satisfação? Falta de Deus. As pessoas não têm mais tempo. O recurso do WhatsApp é interessante, né? Que você coloca lá velocidade vezes 1, vezes 1,5, vezes 2. Mas talvez você esteja aplicando esse mesmo conceito nas Escrituras. A tua leitura não é mais meditativa, é uma leitura corrida. Eu tenho que dar satisfação, eu tenho que ler, mas eu tenho que fazer. Mas será que se você tiver um momento de prazer em alguma coisa, você vai acelerar? Não acelera. Você quer aproveitar aquele momento. E nós temos deixado de aproveitar o momento. Além de não ler, quando lemos de uma maneira corrida. Há um momento inicial que você lê de maneira corrida, sim. Mas depois disso você tem que começar a meditar. E eu já aproveitei e fiz esse capítulo inteiro. Normalmente eu vou fazendo por partes, né? E eu já fiz tudo. Porque eu achei tão interessante o cara falando, e isso me confrontou bastante. Qual a diferença entre você ler a Bíblia? Eu li o capítulo 1. Assim diz o Senhor, eles que levantariam o vento destruidor, muitas vezes nós lemos assim. E aí você para ali devagar. O Senhor, Ele é o meu pastor. Aí você começa a imaginar a figura de um pastor. Você fica imaginando Ele cuidando das suas ovelhas. Fala que nada me faltará. Aí você começa a meditar, nada o quê? Aí eu vou lá, levanto, olho lá na minha despensa, tem alimento. Não vai me faltar alimento. O teto onde eu moro, você olha lá embaixo no prédio, olha lá na garagem, meu automóvel está lá. Se eu não tenho automóvel, eu tenho passe, eu tenho dinheiro, não sei o quê. Então você começa a olhar, nada me falta realmente. E aí você lembra, quando você está cansado, que Ele te leva para águas de descanso. Poxa, naquela época eu estava tão cansado, estava tão cheio de dor, tanta dificuldade. Que maneira que eu passei? Faz quanto tempo isso?
Você entende que a leitura meditativa ela é uma leitura diferenciada de uma leitura corrida? E a gente vai falar bastante sobre essa condição, André. É interessante, pastor, sobre ler a Bíblia meditando, é realmente muito diferente. Eu já li algumas vezes e eu agora vou ter um propósito de ler a Bíblia toda, né? Do início ao fim. Eu estou lendo todos os dias. E uma coisa que muito me chamou a atenção, a presença de Deus, ela é importante nas nossas vidas. E Moisés, ele, numa das leituras que eu estava lendo lá, né, ontem, Moisés falando com Deus, que se Deus não fosse com ele, eu não ia sair dali. Porque Deus falou, ó, se vai vocês, eu não vou. Então, quer dizer, antes, a genealogia eu pulava tudo, porque eu não dava conta de ficar, que fulano gerou, Fetano. Não, eu estou lendo até a genealogia. Então, hoje eu estou começando a ter uma nova visão da leitura da Bíblia. Igual a presença de Deus, ela é muito importante na nossa vida em todas as áreas. Se eu vou fazer um novo projeto ali, com a presença de Deus. Se Deus não for, nem agora a gente. Se a leitura é meditativa, você pode ter certeza que Deus está sentado só. Amém. Vamos para o nosso breve intervalo. Amém. 15 minutos nós retornamos. Segundo a vontade maravilhosa do nosso bom, querido e amado Deus.